Olá, seja bem-vindo à nossa leitura do dia. Vou abrir hoje pedindo para vocês comentarem já sobre os próximos livros que vocês querem que seja feita a leitura. Deixem nos comentários, por favor, que eu tenho deixado a mensagem no fim do vídeo e a maioria não vê até o fim, né? Então, infelizmente, vou trazer isso para o início e vamos lá para a leitura sem maior delongas. Hoje é a terceira parte da leitura do Apocalipse. E hoje será feita a leitura da abertura do sétimo selo, as 7 trombetas. Então vamos começar. E tendo o anjo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram-lhes dados muitos perfumes, a fim de oferecestes as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E o fumo dos perfumes das orações dos santos subiu para a mão do anjo, até a presença de Deus. E o anjo tomou o turíbulo e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos, e um grande terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e formou-se uma chuva de granizo e fogo, misturado com sangue, que foi atirada sobre a terra, e foi abraçada a terça parte da terra. E foi feito queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como se um grande monte ardente em fogo, e converteu-se em sangue, e a terça parte do mar e a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus pereceu. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, a arder como um facho, e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de água. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas converteu-se em absinto, e muitos homens morreram por causa daquelas águas, porque se tornaram amargosas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terra, a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de maneira que se obscureceu a sua terça parte, e não resplandecia até a terça parte do dia, e igualmente da noite. Eu olhei e ouvi a voz de uma águia, que voava pelo meio do céu, ao qual dizia em voz alta: Ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos 3 anjos que vão tocar a trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu um fumo do poço, como um fumo de uma grande fornalha, e escureceu o sol e o ar com o fumo do poço. E do fumo do poço saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder de fazer o mal aos homens, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe ordenado que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes. E foi-lhes concedido não que o matassem, mas que o atormentassem durante 5 meses, e o tormento que causam
é como o tormento do escorpião, quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E as figuras dos gafanhotos eram parecidas a cavalos aparelhados para a batalha. E sobre as suas cabeças tinham uma espécie de coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens, e tinham os cabelos como os cabelos das mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraça como couraça de ferro, e o estrondo das suas asas eram como um estrondo de carros de muitos cavalos, que correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e haviam aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era de fazer mal aos homens durante 5 meses. E tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, chamado em hebreu Abaddon, e em grego Apolion, e em latim Exterminator. O primeiro aí já passou, e eis que vem ainda 2 ais depois dessas coisas. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que saía dos 4 cantos do altar de ouro, e que está diante dos olhos de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. E foram desatados 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, para matarem a terça parte dos homens. E o número do exército de cavalaria era de 200 milhões. E ouvi dizer o seu número, e assim vi na visão dos cavalos. Os que estavam montados neles tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumo, e enxofre. E por essas 3 pragas, é isso, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas assemelham-se a serpentes, e têm cabeças, e como elas fazem mal. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não fizeram penitência de obras das suas mãos, de modo a não adotarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de cobre, e de pedra, e de pau, que não podiam ver, nem ouvir, nem andar, e não fizeram penitência dos seus homicídios, nem de seus malefícios, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Depois vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de nuvem, e com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou em voz alta, como um leão quando ruge. E depois que gritou, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E depois que os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes, eu dispunha-me a escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as palavras dos 7 trovões, e não as escreves. E o anjo que eu vira de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e criou o céu e tudo que nele há,
e a terra e tudo que há nela, e no mar e tudo que há nele. E não haveria mais tempo para fazer penitência, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando começasse a soar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como ele anunciou pelos profetas seus servos. Eu ouvi a voz do céu, que novamente me falava, e que dizia: vai e toma o livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. E ele disse-me: toma o livro e devolva-o, e ele fará amargar o teu ventre, mas a tua boca será doce, como o mel. E tomei o livro da mão do anjo, e devorei-o, e na minha boca era doce como mel, mas depois que o devorei, meu ventre ficou amargurado. E disse-me: é necessário que ainda profetizes a muitas nações e povos, e homens de diversas línguas e reis. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas o atril que está fora do templo, deixa-o de parte, e não o meça, porque ele foi dado aos gentios, e eles calcarão a cidade santa durante 42 meses. E darei às minhas duas testemunhas o poder de profetizar, revestidos de saco durante 1270 dias. E esses são as duas oliveiras e os dois candeiros postos diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas, que devorará os seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu, para que não chova durante o tempo que durar a sua profecia, e têm o poder sobre as águas, para as converter em sangue, e de ferir a terra com todo gênero de pragas, todas as vezes que quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará guerra contra eles, e vencê-los e matá-los, e os corpos ficarão estendidos nas praças das grandes cidades, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os homens das diversas tribos e povos e línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e farão festas e mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado-os, que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entrou neles, da parte de Deus. E eles levantaram-se em pé, e apoderou-se um grande temor dos que viram, e os que ouviram uma grande voz no céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e viram os seus inimigos. E naquela mesma hora deu-se um grande terremoto, que caiu da 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens, e o restante foram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo, e eis que o terceiro aí virá em breve. E o 7º anjo tocou a trombeta. E ouviram no céu grandes vozes que diziam: o reino desse mundo passou a ser nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E os 24 anciões que estão sentados diante de Deus sobre os seus tronos prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus onipotente, e eis que eras e que hás de vir, porque assumistes o teu grande poder e reinaste. As nações irritaram-se contra ti, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos e dar a recompensa aos profetas, seus servos, e aos santos e aos que temem teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corrompem a terra. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu a arca do seu testamento no seu tempo, e sobrevieram relâmpagos e vozes, e um terremoto, e uma grande chuva de pedras. Bom, acho que algumas coisas que não dá para deixar de pensar, mas como que talvez esses gafanhotos representados nos dias atuais como drones sendo usados na guerra. Enfim, muita coisa do que está no livro do Apocalipse, ela se encaixa muito com o momento que a gente está vivendo. Então, acho que é importante a gente tirar um tempinho para refletir sobre isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui e voltaremos com as próximas partes, que são os 7 sinais. Muito obrigado e até a próxima.